Olá, igreja. Bom estar com vocês mais uma vez para a gente estar juntos estudando a palavra de Deus. Peço que você abra a sua Bíblia na primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Hoje vamos lidar com versos 13 a 18, tá bom? 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, dando prosseguimento aí na nossa série de estudos. Assim diz a palavra de Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro dos senhores nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que ao considerarmos esse trecho dessa carta tão bela, tão importante para a tua igreja, que ao considerarmos esse assunto, o Senhor nos dê entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, já contaram para vocês que Jesus vai voltar? Vocês já estão sabendo disso? Contaram um pouco de como vai ser, não? Hoje vai ser um ótimo dia para aprender. E sabe, vai ser muito útil também, crianças, para os pais e para os adultos em geral, para que eles possam entender essas coisas, porque tem muita gente que entende bastante errado como vai ser isso tudo aí da volta de Jesus e essas coisas. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Quer ver, ó, como as pessoas entendem errado? A gente encontra por aí, em alguns casos, em alguns carros, o seguinte adesivo: em caso de arrebatamento, este carro ficará desgovernado. Já viu adesivos assim? Ficou preocupado? Já fez piadinha ou ouviu piadinha dizendo assim: fulaninho sumiu, né? Faz tempo que a gente não vê. Será que foi arrebatado? Será que eu fiquei? Recentemente teve uma baita confusão aí numa dessas redes sociais. Alguma escritora de certo número de seguidores colocou assim: vocês aí que não gostam de crente, fiquem tranquilos. Logo a gente some e vocês ficam. Vocês imaginam a confusão que isso deu, né? E meu ponto não é a confusão, meu ponto é a ideia. Eu tenho certeza de que você já ouviu também sobre esse tipo de entendimento que é muito comum. Essa ideia de que existirá um arrebatamento secreto e de que a qualquer momento os crentes vão sumir da terra porque Jesus vai chegar e levá-los e vai ficar morando aqui na terra só os descrentes. Essa visão sobre o arrebatamento secreto é muito, muito comum mesmo entre os cristãos. E, gente, essa ideia está totalmente errada. Ela é supostamente baseada nesse texto aqui de hoje. Não somente nele, mas principalmente nele. Mas a questão é, será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Hoje a gente vai entender essa passagem aqui. E hoje nós veremos que Paulo ensina algo muito diferente dessa visão mais popular do arrebatamento. Algo que vai trazer grande conforto ao coração de todos vocês que entenderem a mensagem. Algo que quando você compreender, você vai mudar a forma de viver e de pensar. E sabe, até a sua forma de prantear vai ser diferente. Presta atenção. Hoje nós vamos aprender que devemos ser confortados com a notícia de que quando Cristo voltar, teremos a ressurreição. Simples assim. A gente deve ser grandemente confortado com a notícia maravilhosa de que quando Cristo vier, veremos a ressurreição, veremos o fim de nossas lutas. A gente vai ver isso em duas partes. Primeira consideração hoje é como o entendimento sobre a ressurreição deve ser para nós fonte de consolo. Nós temos estudado essa carta e visto Paulo cuidando daquela igreja que morava no seu coração. Uma igreja que estava indo muito bem, cuidadora, amorosa, estável, e assim numa igreja que precisava ainda dessa forma continuar aprendendo. Na última sessão, nós lidamos especificamente com a questão de Paulo instruindo que eles deveriam continuar trabalhando. Não é porque Cristo vai voltar que você vai parar de funcionar. Continua trabalhando, continua cuidando das coisas, levando vidas dignas.
Isso é amor cristão. E hoje Paulo começa a lidar mais diretamente, no próximo sermão ele volta ao assunto, com a questão da volta do retorno de Cristo. E em particular, ele fala que tem um assunto acerca do qual ele não quer que os tessalonicenses sejam ignorantes. Vamos reler? A gente vai reler 13 a 15 e depois lá o finalzinho 18. Olha de novo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais. Demais quem? Os que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum procederemos os que dormem. Ele vai falar um pouco mais, eu quero só saltar para o último versículo para que você entenda o objetivo disso tudo. Olha o que ele diz. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. Vamos começar pelo final aqui. Tudo que Paulo está trazendo nesta sessão é algo que ele deseja que seja enorme fonte de consolo, de conforto. Que seja uma verdade que eu use para consolar você, você use para me consolar, nós utilizemos para consolar uns aos outros. Conhecimento teológico trazendo conforto ao coração. Veja, todos nós somos ignorantes em muitas coisas. Você vê nessa época de pandemia aí, quanta coisa você está percebendo que você é completamente ignorante acerca de várias coisas. A gente tenta aprender, a gente tenta correr atrás, mas ainda tem muita coisa que deixa a gente confuso, mesmo agora, nessa era de acesso quase ilimitado à informação. Por vezes nós somos iludidos acerca de quanto nós sabemos de fato. Mas o ponto é que há crentes que acham que é melhor a ignorância teológica do que o conhecimento. Supostamente haveria maior conforto em tranquilidade e calor do coração mais forte se você não conhecer a palavra de Deus. É estranho pensar assim, mas tem muito crente que pensa assim. E exatamente o contrário do que Paulo diz. No verso 13, ele começa dizendo que ele não quer que os irmãos sejam ignorantes sobre esse assunto. Lá no 18 ele diz que ele quer que os irmãos encorajem uns aos outros com essas verdades. Percebe? Entender teologia é uma forma da gente cuidar do coração um do outro. Diferente do que você talvez tenha ouvido, conhecer mais da boa teologia das Escrituras não é algo que vai esfriar a sua fé. Ao contrário, é algo que vai trazer o conforto ao seu coração e vai se tornar uma ferramenta para você levar conforto aos outros também. Conhecer teologia, gente, é para aquecer o coração. O que estava trazendo fraqueza, o que estava trazendo desconforto para essa turma, era a ignorância bíblica, e não o contrário. Tá, mas ignorância especificamente sobre qual assunto? Sobre os que dormem e a ressurreição deles. Veja, os que dormem que Paulo está falando aqui são os crentes que já faleceram. A Escritura usa essa expressão, os que dormem. Vale dizer, ainda que rapidamente, que alguns entendem isso errado. Alguns acham que quando a Bíblia fala do sono, dos que dormem, estaria falando que aqueles que já morreram estão num estado de inconsciência, esperando até a ressurreição. A Bíblia não ensina isso. Tá, mas por que a Bíblia usa essa expressão então de dormir, se não é isso que está acontecendo? Calvino explica, vários comentaristas explicam que isso é uma referência ao corpo. O nosso corpo, quando nós morremos, vai para o túmulo. Ele vai ficar descansando. Mas o espírito vai estar com Cristo. Nós vamos também descansar dos nossos trabalhos, dos nossos esforços. Nós estamos dormindo em relação a este mundo, mas vivos e ativos e acordados com Cristo em espírito. Veja, no verso 14, no finalzinho, ele vai falar que Jesus traz em sua companhia os que dormem. Os que dormem virão na companhia de Jesus. Tá, mas o que tem eles? Por que Paulo está falando disso? O que preocupava os tessalonicenses? Veja, há algumas possibilidades. Nós não sabemos ao certo porque nós temos apenas a resposta de Paulo, nós não temos a pergunta que eles fizeram. Mas muitas vezes as respostas deixam a gente tentar meio que adivinhar qual foi a pergunta, não deixam? Ao que tudo indica, e a maioria dos estudiosos vai nessa direção, haveria da parte dos tessalonicenses uma espécie de tristeza quanto aos mortos. No seguinte sentido, perder a festa. Puxa vida, Jesus vai voltar a qualquer momento, vai ser tão bom, e eles morreram, não vão participar, vão perder.
Que nem quando você vai para algum evento bastante legal, faz tempo, né, que você não vai para nada, mas no tempo que você ia para eventos e você estava lá, e talvez lá no evento você pensasse, poxa, aquela pessoa ia adorar ter vindo aqui, aquela pessoa ia adorar ter ficado sabendo que isso aconteceu, mas ela faleceu já. E Paulo está dizendo, olha, no que diz respeito à volta de Cristo, você não precisa ter esse medo. Os que dormem não vão perder a festa. Vai ter ressurreição. Outra possibilidade, alguns pensassem que aqueles que morreram estariam com Cristo para sempre, mas sem um corpo, só em espírito. Afinal, o corpo está corrompendo, não está? Morreu de espada, morreu de fogo, morreu de naufrágio, morreu de Covid. Tudo bem, a alma vai estar com Cristo, mas o corpo... E Paulo diz, não é assim não. Vai ter ressurreição. O corpo vai voltar. Incorruptível. Outra opção, talvez alguns achassem que pode ser que venha uma ressurreição, mas quem estiver vivo nesse momento vai desfrutar de uma forma inferior, os que estavam mortos vão desfrutar de uma forma inferior a quem está vivo, sei lá, vai para o final da fila e dançou, você estava morto quando Jesus voltou, depois você pega aí o corpo. E Paulo diz, fila da prioridade. Prioridade no atendimento para aqueles que já morreram. Outros talvez dissessem que Cristo já voltou, isso é um assunto mais para outro dia. Mas Paulo se tranquiliza com não. A ressurreição ainda não aconteceu e você pode ter certeza, aqueles que dormiram em Cristo vão voltar com Ele. Veja, os pagãos não tinham essa esperança. William Hendrickson, por exemplo, no seu comentário, descreve longamente como que os romanos e os gregos viam a morte. Em muitos casos se falava que a alma sai do corpo, talvez por uma das feridas onde a lança ou a espada perfurou e a alma iria para o lugar dos mortos. Havia uma certa variação sobre quem ia para onde, como que é esse lugar dos mortos, mas no final das contas o corpo acabou. Essa é a visão pagã. Em nossos tempos a esperança é ainda pior. Aqueles que acreditam no materialismo, aqueles que acreditam que não existe alma, que não existe nada que não seja material em nós, não existe uma parte espiritual, só apenas corpo mesmo, creem que no final das contas a morte é isso, é o fim completo de toda e qualquer consciência. A Bíblia traz algo diferente. A Bíblia traz esperança para corpo e alma. E entender isso vai mudar tudo. Porque você vai começar a sofrer diferente daqueles que não têm esperança. Você vai sofrer com esperança. Entenda, Paulo não está dizendo aqui que o cristão não pode passar por um luto. Mas o nosso luto não é que nem o dos pagãos. Nosso luto é de quem sabe que os nossos irmãos voltarão. Isso está baseado no que Jesus fez e falou. Olha aqui, está no verso 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. É uma correlação muito simples. Se a gente crê, se nós temos fé em Cristo, se nós cremos que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, uma crença decorrente dessa, sabe qual é? É crer que aqueles que morrem com Cristo, que morrem em Cristo, também voltarão à vida. Simples assim. Nós morremos com Ele, nós voltaremos com Ele. Percebe que a fé cristã inteirinha gira em torno da própria crença na ressurreição dos mortos? A gente fala muito de cruz, e deve falar mesmo, mas a cruz é apenas uma parte da obra dele, não o todo. Crer em Cristo é crer na ressurreição dos mortos, a começar por ele, e todos nós em sequência. Paulo associa essa ressurreição à volta de Cristo, aqui no final do 14. Os que dormem voltarão à vida com ele. Entenda, não são somente aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo que terão o maravilhoso benefício de testemunhar tudo o que acontece. Aqueles que já morreram também vão testemunhar. Isso traz conforto para você? Deveria. Nossos irmãos que já foram, aqueles santos do passado que lutaram, que serviram, que cresceram, que sofreram e que já se foram, todos eles irão desfrutar da vinda de Cristo junto com quem estiver vivo na época. Assim como Jesus ressurgiu num corpo incorruptível, assim será com todos nós que cremos também. Morreremos com Ele, ressurgiremos com Ele.
Talvez você já tenha ficado triste pensando, puxa vida, eu queria ser da geração que vai ver a volta de Cristo. Você vai. Talvez você já tenha passado pela morte e volte para ver. Crente, você vai presenciar a volta de Cristo. Os que dormem, de maneira nenhuma perderão a festa. Esse era o primeiro ponto que a gente tinha que investigar. Os que morrem em Cristo voltarão à vida e isso tem que ser fonte de consolo para a gente. O segundo ponto, a gente vai entender melhor agora como que isso acontece. E a gente vai ver aqui nos versos 16 e 17 que essa volta se dá de uma vez por todas. É uma única volta. Ele não volta uma, duas ou três vezes. Ele volta e pronto. Vamos ler de novo? 16 em diante. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É muito popular na igreja evangélica a estranha ideia de que a volta de Cristo se dará em dois momentos. Esses exemplos que eu dei aí na introdução, carros desgovernados, crentes desaparecidos, alguns que achavam que eram crentes ficaram para trás. Talvez seja até um pesadelo seu, né? Você está lá no meio do culto, cantando e tal, e de repente some todo mundo. E quem fica? Você. E o pastor. Só vocês dois ficaram. Essa ideia é muito popular, tão popular que talvez você até ache que esse é o entendimento unânime da igreja. A gente vai falar depois de onde veio essa ideia, mas entenda, muitos falam isso. Jesus vem e há uma espécie de vinda secreta em que ele tira os crentes da terra. Depois, anos depois, varia dependendo de quem se perguntar, mas anos depois, aí sim ele volta de maneira visível e triunfante para encerrar a história. A gente vai deixar essa visão para depois, eu quero primeiro ensinar o certo para vocês e depois a gente volta e analisa essa ideia, tá bom? Vamos ver juntos então. O que é essa vinda de Cristo? É uma vinda secreta ou é uma vinda definitiva? Do que Paulo está falando aqui? Paulo está falando aqui da vinda definitiva de Cristo. Está falando da sua aparição, sua revelação. O termo que ele usa aqui pode ser usado para uma ideia de descortinar da presença. Por exemplo, pense na morte de Estevão. Lembra quando ele é apedrejado, ele olha para o céu e ele vê Cristo no trono? Cristo já estava no trono. Só que de alguma forma os céus se rasgam e Deus permite que Estevão veja o que está acontecendo ali de verdade. Cristo já reina, mas isso não é visível para todo mundo. Um dia, quando ele chegar dessa forma aqui descrita, isso vai se mostrar claro para todas as pessoas nessa chegada triunfal. E veja, o texto ensina algumas coisas muito interessantes sobre isso. O verso 15, por exemplo, nos falou que aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo não vão preceder, não vão antes daqueles que estavam mortos. Quando ele voltar fisicamente, visivelmente, corporalmente, crentes estarão na terra vivos sem ter passado pela morte. Gente que creu em Cristo. E aqueles que já morreram voltam à vida. Isso foi o 15. Tá. E o 16, o que ele fala? O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. É a chegada de Cristo como conquistador em triunfo. Na primeira vinda de Cristo, ele não veio assim. Ele veio como um nenenzinho, nascendo de Maria na manjedoura em circunstâncias humildes. O retorno não é assim. Veja, a segunda vinda de Cristo, essa que está conectada ao arrebatamento, não é uma vinda secreta, humilde. É uma a vinda do comandante, trazendo voz de comando. O conquistador chegando, e ele vem com um grande clamor. Começa com essa tal palavra de ordem. Essa expressão se refere ao brado retumbante que um oficial dá para suas tropas. Aqui ele é o comandante do exército dos céus e da terra, e ele dá um comando para que a sua tropa falecida se levante da morte. Gente, olha que ideia linda. Certa vez, Jesus disse para Lázaro assim: Lázaro, vem para fora. O que aconteceu, você lembra?
Lázaro tinha morrido e Lázaro veio para fora. Nesse dia, Jesus vai chamar muito mais do que Lázaro. Ele vai chamar todos os dele. Venham, venham para fora, com sua voz retumbante de comando. Lembra de Estevão? Estevão vai voltar. Paulo, Timóteo, os Tessalonicenses? Também. Lá na caverna de Manoá, um homem chamado Sansão. Não sei onde exatamente, Deus o sabe, Abraão, Isaac, Jacó. Calvino, lá de uma tumba de Genebra. Seus familiares, seus amigos que te precederam. Todos ouvindo a voz do comandante, com novos corpos, voltando à vida. Você também, crente. Você que está ouvindo também. A não ser, claro, que seja antes de você morrer que isso se dê, mas você também. Seja enterrado no Campo da Esperança em Brasília, seja no cemitério de Taguatinga, seja onde for, você vai ouvir a voz do comando. Ele deixa os céus e chama. Os seus ressurgem em corpos novos para vir com ele. Voz do arcanjo e trombeta. A forma gramatical, pelo visto, se refere a algo conjunto. Um dos seus subordinados, um dos anjos. Essa expressão arcanjo, ela só aparece em 2 lugares. É aqui e lá em Judas 9. Lá em Judas 9, ela se refere a Miguel, que aparentemente é o arcanjo, o chefe dos anjos, o que está sobre todos, o primeiro deles. A gente sabe muito pouco sobre essas coisas, né? Eu sei que seja quem for esse tal desse arcanjo, ele toca uma trombeta e a coisa começa. Nós temos alguns exemplos no Antigo Testamento, por exemplo, lá em Josué 6,5 vem essa mesma ideia. Antes do ataque a Jericó, tem um tocar da trombeta e aí um brado retumbante. Lá em 1 Coríntios 15, já a gente vai abrir lá, mas 15:52, essa trombeta é descrita como o que leva os crentes a serem transformados em glória. Esse é o momento. O brado do Senhor, o anjo toca a trombeta, os crentes ressurgem em glória. A gente vai voltar a esse trecho, tá? O ponto é, Jesus anuncia a sua vinda, seu general toca a trombeta, os mortos recebem novo corpo e se encontram com ele. Uma descida descrita aqui como visível, como audível. Tá, e os crentes que estiverem vivos nesse momento? O que acontece? É o que está aqui no verso 17. Nós, os vivos, os que ficarem vivos até esse momento, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, aí, não está falando de arrebatamento? Sim, mas entenda, é muito diferente do que se ensina por aí. Os que estão vivos quando Cristo vier são levados para encontrá-lo. Então somos levados para ir embora da terra e ficar com Cristo no céu? Não. É para estar com o Senhor eternamente, na terra, na nova terra refeita depois do julgamento final. É encontrar para ir embora? Não. É encontrar para entrar com ele em triunfo. Deixa eu explicar para você. Essa palavra que está traduzida aqui com ele, esse para o encontro do Senhor nos ares, aqui no verso 17, ela não é uma palavra muito comum. Ela só aparece 3 vezes nas Escrituras. E a ideia é a seguinte, ela não é um encontro como você marca assim, vamos encontrar no shopping para ver um filme, vamos encontrar não sei onde. Não, não é esse tipo de encontro. Ela era usada para descrever a seguinte situação. Quando um oficial importante de uma outra nação, de uma outra cidade, visitava certo local, era comum, quando ele chegava, ele esperava um pouco do lado de fora da cidade, e um grupo da cidade, uma escolta, era enviada lá para fora para recebê-lo e entrar com ele escoltando na cidade. Percebe? O encontro é alguém daqui sai, encontra a pessoa honrada para chegar junto com ela. Vamos ver onde aparece essa palavra mais? Mateus 25:6, a parábola das virgens que aguardam a chegada do noivo. Quando chega a notícia de que o noivo está vindo, o que acontece? Elas saem de casa para encontrar com ele. Para encontrar para ir embora? Não. Para encontrar para chegar com ele. Atos 28:15. Paulo está em viagem para Roma, Paulo está indo para ser julgado.
tem toda uma confusão com o naufrágio no caminho, aquela confusão toda que Paulo sempre se mete. E quando Paulo está chegando em Roma, os irmãos da cidade ouvem dizer que ele está chegando, sabe o que eles fazem? Eles saem de Roma para encontrar com Paulo, para escoltá-lo na chegada à cidade. É isso que acontece aqui. Os crentes são arrebatados não para irem embora e desaparecerem da terra. Eles são arrebatados para nas nuvens se encontrarem com Cristo e o seu exército, para escoltá-lo na sua chegada triunfal na terra. É para estar com ele para sempre, é definitivo. No esquema mais conhecido e popular que eu tenho falado para vocês que é errado, não é assim. É por um tempo, depois tem uma separação, lá na frente vai ser para sempre, mas não nesse momento. Porém, veja a finalidade dessa volta. Essa é a volta do triunfo, é o fim. Em outras passagens paulinas que a gente pode trazer para compor um quadro mais claro, fica muito óbvio que essa vinda de Cristo, ela é a vinda que resolve o assunto de uma vez por todas. Por exemplo, 1 Coríntios 15, eu gostaria que você abrisse, por favor. 1 aos Coríntios 15, que é um capítulo muito famoso, falando sobre a ressurreição, a nossa esperança. Paulo diz algumas coisas interessantes. Eu vou ler apenas alguns versículos para você ver a conexão entre essas coisas. Ele diz no 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. O que ele está falando? Nem todos nós vamos passar pela morte. Mas o que vai acontecer com todos? Transformados seremos todos. Quando, Paulo? No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Veja o que Paulo está dizendo. Cristo vem, a tal da trombeta é tocada, os mortos voltam. E o que mais que acontece quando os mortos voltam? Nós somos transformados. A gente passa de um corpo corruptível, um corpo que se desgasta, para um corpo que não mais se desgasta. Um corpo mortal, um corpo que morre, para um corpo que não poderá morrer. E aí, 54. E quando isso acontecer, quando este corpo corruptível se revestir dessa incorruptibilidade, quando o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Percebe o que Paulo está dizendo? Junta isso com o que a gente viu lá em Tessalonicenses. Quando Jesus volta, os mortos ressuscitam, os vivos são transformados. A trombeta soa e tudo isso acontece. O que mais que acontece quando Jesus volta? A morte é derrotada. Ficou claro para você aqui? Quando isso acontece, a gente vira para a morte e diz: e aí, cadê o ferrão? Sumiu, né? Porque a morte foi derrotada. Guarda bem essa ideia, tá bem? Porque ela é o oposto daquela visão errada que eu estou tentando mostrar para vocês que a gente tem que correr dela. Vamos voltar a essa visão então para a gente entender. À luz de ter visto o que Paulo diz, vamos tentar entender isso. Essa visão do arrebatamento misterioso, secreto, se tornou popular apenas nos últimos 200 anos. Não antes disso. Em termos de igreja, a história da igreja não é nada. É nos últimos 10% da história depois da vinda de Cristo. Os pais da igreja não pensavam isso. Os reformadores não pensavam isso. Em termos históricos, isso é uma ideia novíssima. Está ligada a alguns movimentos e se popularizou aqui no Brasil por algumas razões. Uma delas foi a tal da Bíblia Scofield. O que é essa Bíblia, gente? Scofield, Cyrus Scofield, era um pastor norte-americano do século XIX que popularizou essa visão que chamamos de dispensacionalismo pré-milenista. Essa Bíblia de estudos foi lançada no Brasil em algum momento e muitos evangélicos aprenderam essas ideias a partir dessas notas de estudo dessa Bíblia, essa linha de pensamento que ensina esse arrebatamento secreto. Mais recentemente, uma série de livros de ficção, talvez alguns de vocês tenham lido, vários deles, popularizou ainda mais essa ideia, a série chamada Deixados para Trás.
Essa série de ficção começa com o tal do arrebatamento secreto. E é uma visão muito comum nas igrejas evangélicas, mas ela não resiste ao texto. Ela quer separar o que a Bíblia não separa. A Bíblia fala claramente, quando Cristo volta e acontece esse arrebatamento, que a gente já explicou como é, os mortos são ressuscitados e a morte é destruída. O texto não ensina duas voltas, o texto ensina uma única volta. Ele vem e ele resolve. Ele não vem em secreto para tirar os crentes e depois de um tempão vem de vez. Ele vem e vem de vez. Veja alguns problemas. Essa visão dispensacionalista, ela ensina que Jesus vem, olha que coisa estranha, mas a morte continua ocorrendo por um tempão, mesmo depois de Jesus já ter vindo. Até ele cumprir o milênio, até ele fazer um monte de coisa, a morte continua acontecendo. Mas peraí, você não acabou de ler em 1 Coríntios 15 que a trombeta, a ressurreição dos mortos, a transformação, tudo isso está associado, acontece junto, e que a morte é destruída? Não tem espaço para a gente separar esses eventos. Essa visão errada também ensina que a criação vai continuar sofrendo em dores de partos depois da vinda de Cristo. Mas Paulo, também em Romanos, só que no capítulo 8, diz que a criação está ansiosa, aguardando o momento de ser libertada do seu cativeiro. Isso acontece também na vinda de Cristo. Essa visão errada separa as coisas. A igreja é redimida, é levada, os crentes são levados, mas a criação fica aí, sofrendo. Não! Romanos 8 associa diretamente. Quando a igreja é liberta, a criação é liberta junto. Essa visão errada ensina que os crentes são arrebatados para irem para o céu com Jesus. Também não é isso que o texto ensina. Eles são erguidos para encontrar com ele e chegar triunfantemente com ele. Para que a terra seja refeita e habitemos em nova terra e novos céus eternamente. A vinda de Cristo, último argumento que eu vou usar, teríamos outros, a vinda de Cristo é descrita como um evento público, visível, audível, impressionante. E é o oposto do que diz essa visão tão conhecida, que insiste em algo secreto, misterioso. Talvez você não soubesse dessas coisas, mas agora você sabe. É importante não ser ignorante acerca delas. A nossa esperança, cristãos, é a volta de Cristo e tudo o que ele fez. Se você é um desses que creu que ele morreu e ressuscitou, se você é um desses que colocou a sua fé nele, você pode ter certeza que a morte é só um passo para a melhor parte da história. Quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão. Seremos transformados, o mundo será refeito, a morte será tragada pela vitória. Cristo vai voltar. Será glorioso, será triunfante, vai mudar completamente a história do universo, vai pôr fim ao capítulo triste da história no qual nós vivemos e vai começar o final feliz. Não vamos ser tirados da terra, iremos ver a terra livre finalmente, com todo o mal extirpado dela. Eu falei que começa o capítulo final, né? C.S. Lewis diz algo bastante intrigante. C.S. Lewis, aquele autor, ele tem aquela famosa série de ficção chamada série Nárnia, que se passa num mundo alternativo, parecido e diferente com o nosso. E esse mundo vai mais ou menos pelos mesmos movimentos de criação, queda, redenção e consumação. Ao considerar essa questão da consumação no livro A Última Batalha, um dos personagens diz assim: isso aqui é eles, depois da velha Nárnia corrompida ser deixada para trás e começar a verdadeira existência na Nárnia eterna. E é dito da seguinte forma: é difícil explicar como essa terra iluminada pelo sol era diferente da velha Nárnia. Assim como seria difícil te falar qual era o gosto das frutas desse novo lugar. A nova Nárnia é mais profunda, mais maravilhosa, mais como os lugares em uma história. Uma história que nem você nunca ouviu, mas que você quer conhecer. Esse novo país, ele era mais profundo. Cada rocha, cada flor, cada grama parecia significar mais. Eu não consigo descrever melhor do que isso. Se você chegar lá,
Você vai ver o que eu quero dizer. Sabe quem resumiu muito bem? Foi o unicórnio. E ele disse assim: finalmente cheguei em casa. Esse é o meu país verdadeiro, é aqui que eu pertenço. Essa é a terra pela qual eu vim procurando a minha vida toda, embora eu não soubesse disso até agora. A razão pela qual nós amávamos a velha Nárnia é que às vezes ela parecia com essa aqui. Então Aslan explicou para as crianças. Aslan é a figura messiânica da história. Então Aslan explicou para as crianças que estavam assustadas, impressionadas com o que viam na Nova Nárnia. Explicou para eles que na velha terra deles eles tinham morrido. E ele disse: acabou o ano letivo. As férias começaram. O sonho acabou. Agora estamos de manhã. E à medida que ele falava, ele não mais parecia para eles um leão. Mas as coisas que começaram a acontecer dali são tão grandiosas e belas, eu não posso escrever acerca delas. E para nós, esse é o final das histórias. E nós podemos verdadeiramente dizer que viveram felizes para sempre. Mas para eles, isso foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a sua vida neste mundo e todas as suas aventuras em Nárnia foram apenas a capa e o prefácio. Agora começa o capítulo 1 da grande história, que ninguém na Terra leu e que vai continuar eternamente. E cada capítulo fica melhor que o anterior. Encoraje os seus irmãos com isso. Encoraje os seus irmãos. Quando você for a um funeral, você tem essa maravilhosa verdade para dizer. A gente costuma dizer, ele descansou, e é verdade. A gente costuma dizer, ele está melhor, e é verdade. Mas tem mais. Todos aqueles que dormem em Cristo ressurgirão com ele. Vai ser a manhã do novo mundo, o alvorecer da eternidade. Paulo, em outro lugar, disse, olha pessoal, a noite já vai alta. Como guardas esperando a chegada da manhã, assim deve ser o nosso coração, aguardando e pedindo que a luz chegue de vez. Os nossos acordem e a vida comece de uma vez por todas. Vem, Senhor. Vem por um fim nesta fase tão difícil. Vem, Senhor. Vem libertar-nos, libertar a criação. Vem, Senhor, punir o mal, refazer o mundo, nos livrar da corrupção. Vem, Senhor. Amém.